Olá, aluno! Bom, estou aqui então para explicar a atividade mapa para vocês, né? Nossa proposta prática da disciplina de História da Arte e do Design. Vamos lá! Você então, como estudante da área do design, como futuro profissional, precisa entender dos referenciais estilísticos da história da arte e como aplicá-los então nos seus projetos de design. E é isso um pouquinho do que a gente vai tentar fazer nessa atividade mapa, certo? Vamos lá, eu vou fazer a leitura para vocês explicando então os passos, todos os passos que compõem a atividade mapa. Um estudante de design deve saber ler com excelência as imagens que lhe são impostas e também aplicar seus conhecimentos teóricos dentro da esfera prática, utilizando então das referências imagéticas para construir um projeto. Assim, essa atividade vem auxiliar na decodificação da linguagem não verbal que uma imagem é capaz de fornecer e proporcionar a fruição estética para a concepção de algo prático dentro dos conhecimentos assimilados. Nos projetos de design, é fundamental a organização de um processo metodológico que vá de encontro com os anseios do cliente e atenda às necessidades não só estéticas, mas também funcionais. Assim, é primordial o estudo das referências históricas para serem aplicadas nos projetos de produtos. Então, primeira proposta, primeiro passo, um mood board, uma proposta conceitual. Quando iniciamos um projeto de produto, é importante a elaboração de um mood board, ou, em tradução livre para o português, quadro de atmosfera, ou painel semântico. O mood board é um painel composto por imagens, objetos, linhas, cores, formas e texturas, que serve de referência estética para a concepção do produto. Trata-se de um painel conceitual, onde esses elementos formam uma composição visual carregada de possibilidades interpretativas. O mood board é uma ferramenta muito usada por designers de todas as áreas para organizar e traduzir visualmente uma ideia, definir um estilo ou ainda criar um foco no projeto. Bom, vocês têm aí, né, como exemplo na composição do mapa, uma proposta de mood board composta somente por imagens, e eu trouxe para vocês aqui uma proposta de mood board mais carregada, um pouco mais conceitual, né? Então aqui com elementos tridimensionais. Então vocês podem fazer uma composição somente com imagens ou assim com objetos e outros elementos, outros adornos aqui para traduzir então essa referência visual. Esse mood board aqui em específico representa um movimento barroco. Então ele é mais carregado, linhas e formas, a dramaticidade, e tem as 3 palavras-chave aqui, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, que vocês também vão ter que compor o painel de vocês, o mood board de vocês, certo? Bom, vocês então irão criar um mood board conceitual de referência a partir dos elementos estilísticos de um dos movimentos listados a seguir: expressionismo, cubismo, art nouveau, art déco, pop art, op art, Bauhaus ou o arts and crafts. Então você escolherá desses movimentos para trabalhar uma composição visual, um mood board, construir então um painel que tenha as linhas, cores e formas desse movimento artístico traduzido ali nessa composição visual do seu painel. Passo 1 então, pesquisa. Escolher um dos movimentos listados e construir um breve texto com as principais referências do movimento e elencar 3 palavras-chave relacionadas ao movimento escolhido. Conforme eu mostrei para vocês aqui então, eu construí o meu mood board do barroco e coloquei 3 palavras que representam o barroco. É isso que vocês também devem fazer no painel de vocês, tá certo? Seu painel, então, pode ser feito manualmente, no passo 2, então, confecção do mood board. Seu painel pode ser feito manualmente ou digitalmente. Busque referências em obras ou objetos pertencentes aos movimentos e abstrai, então, os elementos, linhas, cores, formas e texturas para enriquecer seu mood board. Você pode então salvar as imagens da internet e fazer uma composição visual somente com imagens, ou recortes de revista e fazer um painel manual, ou ainda acrescentar elementos tridimensionais conforme eu mostrei para vocês. Bom, vamos à segunda fase agora, a miniatura. Então uma proposta prática. Desenvolver então um produto por meio de uma representação física que seja baseada em seu mood board. O projeto do produto deve ser desenvolvido com os materiais que o discente julgar necessário. Sendo assim, este quesito é livre, mas a composição deve apresentar características que lembrem ou retomem características expressas no período. Então, cores, linhas e formas, os conceitos e todas as referências que você construiu o seu painel e utilizou para representar o movimento devem estar presentes nessa cadeira, nessa miniatura que você vai executar. O produto a ser desenvolvido, então, é uma cadeira em miniatura, lembrando que fica livre a escolha dos materiais e técnicas de produção, porém, deve claramente se remeter ao movimento escolhido.
Então nós queremos que vocês entendam o processo criativo de construção de uma referência histórica por meio de imagens, de um período, de um estilo, e depois como é que eu uso dessas referências para construir um produto, para pensar então numa miniatura, certo? As dimensões de uma cadeira em miniatura variam, dependendo de qual modelo escolher produzir. Então imagine uma miniatura tomando a palma da sua mão. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Então, uma miniatura que caiba na palma da mão. Essa é mais ou menos, então, a referência que vocês vão ter de tamanho, tá certo? Essa daqui não foi inspirada no barroco, mas então vocês vão ter que lembrar de fazer a miniatura inspirada no mood board, ok? Seguindo então, você poderá escolher qualquer tipo ou formato de cadeira existente, ou seja, um ícone do design. Faça então uma pesquisa rápida e irá perceber que temos inúmeras opções de cadeiras reconhecidas pelo seu diferencial, seja no formato, estética, material aplicado ou história que ela traz. E é a partir daí que você então vai reproduzir se remetendo aos conceitos e às referências do seu mood board. Observação. Na sala do café você encontra então um link com um vídeo explicativo referente à atividade mapa. Seu slide mestre então deve conter um breve texto e as referências do movimento escolhido com as 3 palavras-chave. O mood board visual, essa composição que pode ser bidimensional com colagens, ou com recortes de revista, ou com imagens da internet, ou ainda tridimensional com esses efeitos, esses objetos colados ali e construídos. E 4 fotos da cadeira em miniatura, uma foto sua também como estudante, né? Você como estudante com a sua cadeira. Então você tem que fazer 4 fotos desse processo de execução da sua miniatura. Instruções para preenchimento então do slide mestre, que é importante. Dentro do ícone material da disciplina, no ambiente da disciplina, está disponível o PowerPoint Slide Mestre para você baixar então. Você vai reunir as imagens e os textos dentro desse arquivo Slide Mestre, preenchendo cada uma das páginas. Você pode salvar ele em PowerPoint ou em PDF, e aí então você vai anexar e enviar ele para depois finalizar o questionário. Esse processo é padrão para as nossas disciplinas, então todas as atividades mapa você vai executar esse mesmo processo de baixar o slide mestre e depois enviar. Então, qual é o foco? Construção do mood board com as referências imagéticas do período que você escolheu e depois a confecção da cadeira em miniatura com essas mesmas referências aí que estão apresentadas no seu mood board, tá certo? Bom, essa é a nossa atividade mapa. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a mediação e até a próxima.